trabalhos aqui na Câmara Legislativa, eu dizia a alguns parlamentares com quem me encontrei, que a defesa de ideias é a essência da democracia, é a essência do parlamento. Mas a perseguição política, a mesquinharia e, principalmente, a tentativa de jogar lama sobre a honra do parlamentar não são exercícios de democracia, são exercícios de mediocridade, de mesquinharia e de pessoas que, quem sabe, gostam de enxergar nos outros aquilo que é a característica do seu próprio caráter. Portanto, eu quero dizer o seguinte: não há nem houve acordos espúrios. Como também não há nem houve acordos espúrios em outras épocas, quando às vezes alguns deputados aqui se colocaram do lado de posicionamentos do governo ou se colocaram do lado de posicionamentos da oposição. Porque uma coisa é certa: muitas pessoas duvidam de que um dia, depois da nossa morte, nós tenhamos que nos submeter a um juízo final. Mas todos nós que somos políticos temos a consciência do seguinte, que para nós o juízo e o julgamento do eleitor é diário. E de forma implacável, o eleitor julga o nosso trabalho a cada 4 anos. E todos nós sabemos que quem caça um deputado não são seus companheiros. A cassação definitiva que um parlamentar pode fazer é o não que o eleitor diz a sua intenção de se reeleger quando se ele apresenta novamente para pedir seu voto. Então eu quero dizer aqui o seguinte: parabéns aos deputados que se elegeram ontem presidente das comissões permanentes desta Câmara Legislativa, porque são parlamentares que mereceram a confiança dos seus pares. Por quê? Porque nessa casa nunca colocaram o pequeno interesse pessoal acima do interesse efetivamente de respeitar o direito que todo parlamentar tem de defender seus projetos, de apresentar suas ideias e principalmente de se posicionar contra ou a favor de qualquer governo. Parabéns a todos, porque o maior momento de um parlamentar é quando ele coloca a sua própria vontade, o desejo do seu eleitor, acima de quaisquer pressões. Venham do governo, venham da oposição. Muito obrigado. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Convido o deputado José Edmar Cordeiro. Ao tempo que passo a presidência, o deputado Miguel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O meu pronunciamento nesse momento é um pronunciamento de perplexidade. Estou realmente abobalhado com essas atrapalhadas que está vindo da parte do governo. Realmente chega um ponto da gente imaginar o que é Partido Popular Democrático. Governo Popular Democrático. Popular é quando se tem uma população, quando se vai à rua e as pessoas o acompanham, e as pessoas aplaudem. E dentro de toda discussão tem sempre a população do teu lado. Democrático é quando se discute, debate. Eu, pessoalmente, posso dizer isso com muita alegria, porque sou de um partido que me orgulho muito, do PSDB, do presidente da República, presidente que hoje tem 55% de aceitação no Distrito Federal, mais de 60% no país, e que, em dado momento, chama Vicentinho e discute com Vicentinho a reforma da presidência. Para mim, democracia é isso. Democracia é isso. Democracia não é colocar a polícia para bater no pessoal da estrutural. Democracia não é fechar uma negociação, fechar um acordo. Democracia não é radicalizar. Democracia não é retaliações. É interessante olhar realmente qual é a frase que o governo mais usa para se propagnar como popular e democrático. E a gente, nesse momento, questiona realmente isso. Eu ontem fiquei impressionado, porque pelo que me consta, pelo que eu vivi nessa casa,
nos 4 anos do meu primeiro mandato, o que mais se falava era dessa casa ser um poder independente. E isso era a frase do PT, que mais brigava com um governo que se dizia autoritário com essa casa. Quantas vezes fechamos coro, brigando com Benício Tavares e brigando com Salviano Guimarães, junto com Magela, com o deputado Vasni, com outros deputados, chamando essa casa de Secretaria Legislativa do Buritim. E agora, senhor presidente, vendo uma decisão da casa, dos deputados, das comissões, o governo impor uma condição a deputados. E se falta dizer que é democrático, realmente me assusta muito. O caminho está trocado e a gente tem que ensinar isso, o que é, para que ele coloque realmente, efetivamente, o que é o caminho, qual o caminho do governo. Eu, pessoalmente, quero deixar claro, minha posição sempre foi muito claro, e uma coisa que vocês não vão ouvir falar de mim é que eu sou traidor de quem quer que seja. Muito menos do meu povo, muito menos de quem me colocou aqui com o mandato, com o seu voto. Já falei uma vez e falarei milhares de vezes. Tenho respeito pelo governador Cristóvão, mas não sou subserviente a ele. E ele tem que ter respeito ao meu mandato, como os deputados têm. Portanto, essa decisão de agora, de retaliação aos meus companheiros, principalmente do Bloco Independente, bloco esse que, de certo modo, foi, em dado momento, parece enfraquecido por algumas ações do próprio governo. Mas parece que de agora começa a renascer. Mais do que nunca, agora começa a renascer. E eu já vi alguns companheiros, eu quero até fazer uma proposta para outros companheiros, vamos reativar o Bloco Independente nessa casa. Vamos mostrar realmente a força que é a união dos deputados. Quero conclamar os companheiros e dizer, não temos medo de governo nenhum. Não temos medo de discursos, às vezes com vontade, corrompante, com arrogância, querendo nos colocar na parede. Por que isso? Isso é dos partidos que não são democráticos. É de quem tem arrogância, quem tem um autoritarismo. Por isso eu quero deixar bem claro. Hoje, eu quero convidar os companheiros que poderiam fazer um bloco independente. Reativar o bloco. Vamos reativar. Quero dizer mais. Ainda hoje conversei com a minha presidente, deputada Maria de Lourdes Abadia, da qual me fez um pedido para que eu pudesse lembrar nessa casa que o PSDB é o partido da integridade, da democratização, e citei aqui o caso do Vicentinho, do PT, que sentou na mesa e o governo negocia com o Vicentinho. Tem prova maior do que esse exemplo? Quero mostrar com clareza como é que as coisas podem ser encaminhadas. E quero dizer mais. As retaliações aos nossos companheiros sentem a mim também. Eu vou acompanhar os meus companheiros. Agora, me reservo o direito de levar esse debate para uma reunião que já está marcada, e o nosso líder, o deputado Marcos Arruda, sabe muito bem, para amanhã à noite. Quero levar isso para um fórum do partido do PSDB amanhã à noite. E, logicamente, a decisão sairá amanhã à noite na reunião do PSDB. Mas quero dizer aos meus companheiros, sou solidário, estarei com vocês, companheiros. E não, em hipótese alguma, um deputado não pode ser subserviente, nem tratado como o governo os quer tratar, ou quer tratar aqueles que o ajudaram a eleger. Ou seja, quem cospe no prato que comeu, saberá também comer a carniça do que plantou. Muito obrigado, senhor. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados amigos presentes às galerias, eu apenas vim aqui para responder ao deputado César Lacerda quanto à questão da tarifa de táxi de Brasília. Até achei que esse tema não viesse até a Câmara Legislativa, mas que veio
tenho por obrigação fazer algumas considerações. É bem verdade que o segmento do governo buscou incentivar a empresa fantasma chamada Radiotáxi, porque não possui um único táxi, não tem um único empregado trabalhando como taxista e se propõe a oferecer um desconto de uma mercadoria que não possui. Então, nossa discussão dentro do sindicato dos taxistas, no meio da categoria, foi justamente para dizer que a categoria não tem buscado cartel, e não poderia buscar, porque são mais de 5.000 profissionais autônomos. E há muita facilidade de se entrar no convívio profissional e trabalhar como taxista. Agora, é irresponsável, é simplesmente uma propaganda enganosa, alguém ofertar um desconto de uma coisa que não possui, de um produto que não tem na prateleira para vender e para oferecer à clientela. Na realidade, esse desejo vai além do dumping, vai além daquilo que o Código do Consumidor combate, que é a concorrência desleal. E é muito mais do que isso, porque, como já disse, o cidadão que está oferecendo desconto não possui um único carro sequer, não tem um único empregado, está simplesmente tentando aliciar outros profissionais para reduzir a tarifa a patamares insuportáveis. É bom que se diga que eu até aceito o debate de rediscutir tarifa em Brasília, mas não admito que ninguém queira usar de artifícios, usar de uma proposta indecorosa como essa, tentar semear a discórdia e a descrença numa categoria que trabalha com muito ardor e procura servir bem a comunidade. A nossa tarifa está dentro das tarifas razoáveis do Brasil. Estamos apenas a 20% acima de São Paulo. E quero fazer um desafio, que o governo do PT consiga reduzir a tarifa de ônibus de Brasília. Porque já estou ouvindo falar que ele quer aumentar a tarifa de ônibus. Aumentar para apertar mais ainda o cinto e sufocar ainda mais o pobre contribuinte que não tem como pagar, fazer frente à despesa com transporte. Como é que esse próprio governo anda querendo auxiliar um oportunista, um falsário, e com o intuito único de desestabilizar a categoria? Então, quer dizer, César Lacerda, que nosso discurso é aberto, não há cartel, não há monopólio, porque não poderia haver, porque são todos profissionais autônomos, são quase 5.000, e aí é impossível se pensar, em cartel de um grupo desse tão diverso e tão heterogêneo. O sindicato vai estar sempre na vanguarda dos interesses da categoria, defendendo com muito vigor, porque são trabalhadores honestos, que merecem o respeito da comunidade e que têm desempenhado suas funções com muito denodo. Estão aí preocupados em prestar o melhor serviço de táxi do país, que é o de Brasília, a melhor qualidade. Saindo, senhor presidente, só mais um minuto para concluir, eu quero dizer da minha alegria, da satisfação com as eleições ocorridas ontem, as comissões, e dizer que o nosso partido está aí para contribuir no campo democrático. Não entramos na discussão, mas somos solidários a todos aqueles que buscam autonomia, aqueles que têm autonomia da vontade, que podem exercê-la com dignidade e democraticamente. Parabéns a todos vocês e sucesso na condução dos trabalhos das comissões. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cafu. Eu estou fazendo, senhor presidente, um requerimento pela morte do etnólogo e fotógrafo francês Pierre Fatumbi Verguer, um francês que basicamente assumiu a cidade de Salvador e a história do Recôncavo e da Bahia a partir da década de 40. Verguer, um francês que por opção tornou-se um baiano, e mais do que um baiano, ele se africanizou-se.
os terreiros de candomblé. Eu acredito que o Carnaval da Bahia fica maculado porque o passamento dele mexe com a baianada, com a negritude baiana. E eu gostaria que essa casa não estivesse ausente nesse momento em que a gente faz esse requerimento. Por isso, Lido, eu gostaria que colocasse, se possível, amanhã na pauta para a gente votar esse voto de pesar. A presidência acolhe a questão de ordem do deputado Cafu e encaminhará ao presidente da Casa para as providências no sentido de incluir na ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais oradores inscritos, daremos início à ordem do dia. Antes, porém, convido o deputado Manuel Andrade, o deputado José Edmar, a assumir a presidência dos trabalhos. E o deputado Manuel Andrade para secretariar os trabalhos da mesa. Convido o deputado Zé Ramalho, nos auxiliar no trabalho da mesa. Agora tudo é colorido, é? Peço ao senhor secretário fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Requerimento do deputado Rodrigo Hollenberg solicita licença para investidura no cargo de secretário de Governo do Distrito Federal. Peço ao senhor secretário fazer a leitura da íntegra do expediente do deputado Rodrigo Hollenberg. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, considerando minha nomeação para o cargo de secretário de Governo do Distrito Federal, venho requerer o meu licenciamento desta Câmara Legislativa, nos termos do artigo 209, inciso 4º e parágrafo 3º do regimento interno desta Casa, a oportunidade em que manifesto minha opção pela remuneração do mandato, face ao disposto no artigo 64, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sala das Sessões, deputado Rodrigo Hollenberg. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão institui a gratuidade do serviço convencional de transporte público em dias de eleições no Distrito Federal. Projeto do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a ampliação de lotes destinados à atividade de culto e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a construção de estacionamento no canteiro central da Avenida da Traiçoeira, em Brasília, RA1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre o remanejamento de subestações de energia elétrica e da outras providências. Projeto de lei deputado Luiz Estevão dispõe sobre a alteração de normas para o setor comercial e residencial sul, Brasília, RA1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão obriga o governo do Distrito Federal a implantar clínicas de recuperação de dependentes químicos na rede pública de saúde do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a utilização de máquinas no corte de gramas em áreas públicas do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Vazinho de Rori dispõe sobre a inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal, CFDF e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre o sentido viário da via W2 Sul Brasília, RA1. Projeto de lei do deputado Adão Xavier define o uso e destinação das áreas entre lotes, denominadas de becos, na região administrativa da Ceilândia e da outras providências.
Projeto de lei do deputado Peniel Pacheco dispõe sobre a obrigatoriedade da construção de faixa de desaceleração e baia de ônibus em local apropriado nas vias e rodovias sob a jurisdição do DRDF e DETRAN-DF e da outras providências. Moção do deputado Adão Xavier. Reivindica a permanência do comandante da Polícia Militar de Samambaia no desenvolvimento dos trabalhos de segurança daquela região administrativa. Moção do deputado Jorge Cauê. Reivindica a Secretaria de Saúde do Distrito Federal o não fechamento do posto de emergência do Núcleo Bandeirante. Requerimento do deputado Antônio José Cafu. Requer seja submetido ao plenário voto de pesar pelo falecimento do etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Vantobi Verger. Requerimento do deputado Jorge Cauê. Requer a realização de uma sessão solene no dia 3 de outubro de 1996 para a comemoração do Dia da Autonomia Política do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Dispõe sobre a regularização de lotes comerciais situados na CSE 3, Taguatinga Sul e da outras providências. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Institui isenção fiscal temporária e incentivos às microempresas e às empresas de pequeno porte que vierem a se estabelecer no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Dispõe sobre a criação da concha acústica na cidade de Taguatinga. É só, senhor presidente. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Primeiro item. Luiz. Item 1. Discussão e votação da redação final em regime de prioridade do projeto de lei número 169 de 1995, que altera o gabarito dos lotes comerciais, industriais e residenciais da região administrativa de Brasília e da outras providências. Autor, deputado Zé Ramalho. Em discussão. Em votação. Devo esclarecer que a votação é simbólica. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item número 2. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, em regime de prioridade do projeto de lei número 141 de 1995, que autoriza a utilização de gás natural em veículos rodoviários automotores do DF. Autor, deputado Jorge Cauê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 3. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 1327 de 94, que dispõe sobre a edificação de monumento com busto de Saburo Noyama, em área que especifique da outras providências. Autor, deputado Jorge Cauê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Jorge Cauê. eu tive a satisfação de apresentar esse projeto para homenagear uma criatura, um homem, que foi uma das maiores personagens científicas em Brasília. O Onoyama, ele deixou marcante a sua passagem aqui em Brasília e pela terra, e por isso eu acho que foi com muita justiça que nós apresentamos o projeto, tem sido aprovado por todos os deputados dessa casa. Eu quero então manifestar minha alegria, satisfação, para que fica marcante eternamente a passagem desse ilustre homem aqui pela terra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 4. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 1331 de 1994, que autoriza o governo do Distrito Federal a criar o programa das microunidades produtoras de alimentos para complementação nutricional, PRONUTRI, no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Adilon Aires. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 5. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 1417 de 94, que dispõe sobre a construção de cobertura das áreas frontais dos lotes residenciais da Esquadra 1 a 6 da Vila Buruti, setor residencial leste da cidade satélite de Planaltina e da outras providências. Em discussão. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em vota. Passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 6. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 101 de 95, que dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do nome do autor das leis oriundas do Poder Executivo. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 7. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 118 de 1995, que destina a área no setor habitacional Riacho Fundo
para instalação e atividades de cunho filantrópico e assistencial e da outras providências. Autor, deputado Jorge Cauê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 8, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 125 de 95, que cria o Conselho de Consumidores em todas as empresas prestadoras de serviço público do Complexo Administrativo do Distrito Federal. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 9, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 192 de 1995, que autoriza a criação de um cemitério público na região administrativa de Santa Maria e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 10, discussão em segundo turno, primeiro dia, do projeto de lei número 210 de 1995, que fixa em 2 anos o mandato de Procurador-Geral do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 11, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 245 de 1995, que autoriza o governo do Distrito Federal a construir uma feira permanente na cidade satélite de Santa Maria e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 12, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 329 de 1995, que estabelece normas específicas para o processo licitatório do transporte coletivo do Distrito Federal e de outras providências. Em discussão. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 13, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 339 de 1995, que cria o Programa de Responsabilidade Solidária para a Segurança no Trânsito do Distrito Federal e de outras providências. Autor, deputado José Edmar Cordeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 14, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 357 de 95, que dispõe sobre a criação da quadra 4A na Avenida Contorno da Vila Vicentina da cidade satélite de Planaltina DF. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 15, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 385 de 95, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 16 da lei número 657 de 25 de janeiro de 94, transformando-se o atual parágrafo único em parágrafo 2º. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 16, discussão em primeiro turno, quarto dia, votação do projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Eu queria retirar o item número 16 da ordem da pauta do dia para a próxima. Atendido. Será retirado da ordem do dia de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu queria solicitar do senhor presidente o adiamento da votação em segundo turno dos projetos número 192 e 245, ambos de minha autoria, para quinta-feira próxima, 15/2/96, que é a sessão solene em Santa Maria pelo aniversário. Como são 2 projetos de lei que beneficia Santa Maria, eu queria solicitar de Vossa Excelência para que assim o fizesse. Obrigado. Só um minuto. Atendido, senhor deputado. Os seus projetos estão apenas em discussão, já foram colocados em discussão hoje e no dia de quinta-feira será atendido o seu pedido de dar votação em Santa Maria. Peço ao senhor secretário para continuar na leitura dos itens da ordem do dia. Item número 17. Não, tem votação também, e aí não vai poder fazer. Não, vai lá, cancela então. Vai, põe o 17 aí que tem votação, não tem votação. Item número 17, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 452 de 92, que dispõe sobre a publicação trimestral de despesas efetuadas com publicidade pela administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1063 de 93, que regulamenta a execução do disposto no artigo 22, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal, de autoria do deputado Geraldo Magela, autora, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Peço ao senhor secretário, por favor, chamado dos senhores deputados.
Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Abstenção. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Adelon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Vazio de Rori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis, 1 abstenção e 11 ausência. Peço ao secretário para Senhor chamado do próximo presidente, item da ordem do dia. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Solicito a Vossa Excelência inversão da pauta para votarmos imediatamente o item de número 28. Atendido. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do item número 28. Item número 28. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de decreto legislativo número 022 de 1995, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Antônio Fábio Ribeiro. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí Júnior. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Benício Tavares, sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Adelon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Vazio de Rori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. Sim. Vou meter o pau no PT aqui agora. Não tem um petista aqui, ó. Magela votou. Só Magela. O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis e 10 ausências. Senhor presidente, Peço ao secretário fazer a chamada do próximo item. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu não fico pensando e chego até
ficar chateado. Pela ordem, presidente. Imagina, para discutir, está o pessoal do PT todinho aqui, ó. Não tem nenhum, ó. Pela ordem, Tem senhor nenhum. deputado. Agora, é isso aí que eu quero reclamar, a presença dos deputados no plenário, senhor presidente. Para discutir, Já está estão todos registrado. aqui, na hora de votar não tem nenhum, aí. Já está É preciso registrado. que todos estejam no plenário, para que dê a sua participação, cumpra a sua obrigação. Está registrado. Peço ao secretário para fazer a chamada do próximo item da ordem do dia. Item número 18. Item número 18. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 010, de 1995, que autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura da Polícia Civil do DF a 21ª Delegacia de Polícia, com sede em Taguatinga Sul, RA3 e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Peço ao senhor deputado para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Prineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputado João de Deus, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Basílio de Roure, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela Pereira, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. O projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis e 9 ausência. Pela ordem, Peço senhor ao presidente. secretário fazer a chamada do próximo item da ordem do dia. Pela ordem, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor retirasse da pauta o item número 35 da nossa autoria e recolocasse na próxima sessão ordinária de amanhã. Atendido. Será recolocado na próxima sessão. Peço ao secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Pela ordem, deputado Marco Lima. Solicito que seja retirado da votação de hoje o item número 19 e Atendido. seja colocado amanhã. Atendido. Será colocado amanhã. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do item número 20. Item número 20. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 424 de 1995, que institui a obrigatoriedade de admissão de idosos no acesso aos veículos componentes do sistema de transporte coletivo do DF, pela porta da frente. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Peço ao secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Prineu. Deputado Edmar Prineu, ausente. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputado Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Basílio de Roure, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim.
Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Geraldo Magela Pereira. Sim. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado João de Deus. O deputado Geraldo Magela não se encontra no plenário e Vossa Excelência grifou o sim dele aí. Já chegou, desculpa, senhor. Peço ao senhor secretário para chamado. O projeto de lei número 424 foi aprovado com 14 votos favoráveis e 10 ausências. Peço ao senhor secretário para chamado o próximo item da ordem do dia. Item número 21. Magela. Bora. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 378 de 1992, que dispõe sobre o comércio e prestação de serviços ambulantes no Distrito Federal e da outras providências. Em tramitação com o PL número 417 de 1992, que dispõe sobre a proibição de comércio ambulante a uma distância mínima de 200 metros de todas as escolas de primeiro e segundo graus do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Peniel Pacheco, com o projeto de lei 550 de 92, que regulamenta as atividades de vendedores ambulantes no Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado José Edmar Cordeiro, e com o PL 1117 de 93, que dispõe sobre o comércio nos trailers e quiosques do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Peniel Pacheco, autor, deputado Salviano Guimarães e outros. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item 22. Renato. Item número 22. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei número 390 de 92, que prescreve a obrigatoriedade de que todos os elevadores públicos ou particulares de Brasília devam conter números em alto relevo de molde, a propiciar sua utilização por deficientes visuais. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Peço o deputado Renato Rainha para substituir o deputado Zé Ramalho na Secretaria dos Trabalhos. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 747/1993, que dispõe sobre a liberação de área para cobertura e fechamento com grades nas áreas contíguas aos lotes residenciais situados na região administrativa de Braslândia e da outras providências em tramitação conjunta com o projeto de lei 748 de 1993, que dispõe sobre a liberação de área para cobertura e fechamento com grades nas áreas contíguas aos lotes residenciais situados na região administrativa de Planaltina e da outras providências, de autoria dos deputados Padre Jonas e Edmar Pirineus. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 24, discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 921 de 1993, que desafeta áreas públicas que especifica e autoriza a construção de módulos de serviços na entrada das quadras do plano piloto e das cidades satélites da outras providências. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 1035 de 1993, que proíbe o tabagismo em recintos fechados em locais que especifica e determina outras providências. Autor, deputado Manuel de Andrade e Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 26, discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 1194 de 1993, que autoriza o Poder Executivo a criar e instalar o Parque Ecológico e Vivencial da Vila Varjão na região administrativa 1, região administrativa de Brasília e da outras providências. Autor, deputado Vasni Derrore. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 27, discussão em primeiro turno, primeiro dia. Não? Item número 27, discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei número 180 de 1995, que dispõe sobre a criação do Polo de Artesanato do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Não havendo que queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 29. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de decreto legislativo número 081 de 1994,
que concede o título de cidadão honorário de Brasília post-mortem ao Dr. João Batista Creighton Rossi. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Peço ao secretário para fazer a chamada do senhor deputado. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Vasni Derruri. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto não foi aprovado. Encontra-se em plenário apenas 12 deputados e 12 ausências. Não havendo mais quórum para a votação. Passaremos, portanto, de imediato ao grande expediente. Convido para falar da palavra o deputado Antônio José Cafu. Estando ausente, convido a deputada Maninha. Estando ausente, convido o deputado Geraldo Magela. Se abstendo, convido o deputado Benício Tavares. Seguido do deputado Marco Lima. Seguido, estando ausente, o deputado Daniel Marques. Seguido o deputado Manuel de Andrade. Seguido o deputado Marcos Arruda. Deputado Adilon Aires. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Cláudio Monteiro. Deputado Adão Xavier. Deputado João de Deus. Deputado Lúcio Carvalho. Deputado Renato Rainha. Peço ao secretário para fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de autoria do deputado Antônio José Cafu, que regulamenta o pedido de informação das entidades civis aos órgãos governamentais do Distrito Federal. Antes de encerrar a sessão, quero registrar com alegria a presença nessa sessão do nosso companheiro, amigo e homem público de Sobradinho, Teodoro Freire, presidente do Centro de Tradições Populares de Sobradinho, onde se realiza ali o Bumba Meu Boi, Bumba do Crioulo, Dança do Português, a Festa do Divino e Capoeira. Homem que fez com que essa casa aprovasse lei que beneficiasse aquele Centro de Tradições Populares de Sobradinho. Congratulo com ele, essa casa se sente alegre com a sua presença. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão.